O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele tem feito bem todas as coisas. Os ouvidos dos surdos se abrem e a boca do mudo gritará de alegria. Meus queridos irmãos e irmãs, neste mês da Bíblia, somos chamados a mergulharmos na Palavra de Deus e, de modo especial, na carta aos Gálatas. A igreja nos pede para meditarmos a carta aos Gálatas, para que Deus possa sempre curar a nossa surdez e, assim curados, que possamos anunciar com grande alegria as maravilhas de Deus. Nós ouvimos na leitura do profeta Isaías: o povo está exilado, e a profecia é dizendo para as pessoas deprimidas. Talvez hoje você esteja exilado diante de problemas e situações familiares, econômicas. Talvez você está deprimido porque está à busca do emprego, ou na escola não está conseguindo atingir os objetivos. Talvez você está oprimido porque perdeu um ente querido com esta pandemia. Talvez você está oprimido por causa dos seus parentes e amigos, por causa de alguma pessoa no seu trabalho, e você fica assim deprimido e não consegue deslanchar a sua própria vida. Talvez você esteja endividado, ou talvez você está querendo vender algo e não consegue. Talvez você está oprimido, ou melhor dizendo, deprimido, por causa da seca, e olhando para os animais e a natureza e vendo a dificuldade da alimentação para eles. O Senhor vem e diz algo importante para nós: criai ânimo,
O Senhor vem dizer que Ele é o Salvador e o Redentor de tudo, e que nós que somos os seus seguidores, não podemos ficar deprimidos. Talvez naquele momento você se entristece, mas tem que sempre olhar para o Senhor, porque é Ele que diz: criai ânimos, ânimo, não tenhas medo, eu estou contigo. Então o Senhor vem nos dar uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, porque se você continuar deprimido, pode isso gerar uma depressão, chegar numa situação de pânico e você precisar de tomar remédios de faixa preta. Então nós precisamos tomar posse da palavra. O Senhor diz: criai ânimo e não tenhais medo. Mas para que tudo isso aconteça, meu querido irmão, para que você crie ânimo e não tenha medo, precisa abrir bem os ouvidos. E sabe o que acontece, amado? Muitas vezes o ouvido não está bem aberto e você acaba não escutando por causa do seu momento de depressão, acaba ficando com a cabeça cheia de tantas outras situações, tantos outros barulhos, mergulhado na multidão, porque multidão só tem barulho, conversa, superstições, nada que nos conduza ao Senhor. E aí você continua na mesmice, porque ainda não aprendeu a ouvir a voz principal na vida dos cristãos, que é Jesus Cristo. Então que hoje você possa aproximar do Senhor. Levaram até Jesus um homem surdo e gago. Levaram até Jesus e falaram para Jesus: toque nele, Senhor. Melhor dizendo, impõe a mão sobre ele, Senhor. Mas o que o Senhor fez? O Senhor tirou este homem do meio da multidão, levou para um lugar à parte, tirou da agitação, do barulho, tirou daquele mundo que leva a tantas outras situações, porque tem muita gente na multidão que crê em outros deuses, que tem muitas superstições, que tem muitas conversas negativas, que tem muitas situações que não condiz para os seguidores de Jesus. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, tirou esse homem. E a partir do momento que Jesus tirou esse homem, Jesus fala com ele através de sinais. O homem era surdo. E quais são os sinais que Jesus fala com ele? Jesus toca primeiramente nos seus ouvidos e diz: Efatá, abre-te. Esse é um dos gestos opcionais na celebração do batismo, porque todos os batizados, filhos de Deus, são chamados a abrir os ouvidos e escutar a voz do Senhor, deixar com que esta voz do Senhor tome posse de todo o meu ser. Querido, de todo o seu ser. Mas para que essa voz do Senhor, que você passa a ouvir quando você sai da multidão, você precisa querer estar com Ele. A Igreja do Brasil nos pede para meditarmos neste mês a palavra do Senhor. Lá, a carta aos Gálatas.
Você, como um filho obediente da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e que quer sair da multidão, para sair desses momentos que você se encontra deprimido, é preciso ouvir a voz do Senhor, porque senão você vai ter muitos ruídos aí na sua cachola, e aí você vai continuar na mesmice. O Senhor vem para renovar totalmente a nossa vida, e você precisa sair, ouvir o Senhor, para sair desta realidade em que você se encontra. Então é preciso escutar o Senhor. E eu escuto o Senhor no silêncio do meu coração. No lugar de você ficar deprimido diante de tantas situações da vida, no lugar de você ficar olhando para o mundo e vê-lo totalmente em preto e branco, acinzentado, começa a colorir o mundo da sua própria existência. Você precisa dar uma cor para a sua vida. Deus te deu um dínamo, que é o Espírito Santo. Esteja aberta à docilidade do Espírito Santo. Você estando aberto a essa docilidade do Espírito de Deus, pode ter certeza, meu querido irmão, que a sua gagueira espiritual irá desaparecer. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e deixe com que essa palavra penetre na sua própria vida, é aquele que consegue anunciar a boa nova, que é Jesus Cristo. Não tem medo, não tem vergonha, não tem dificuldade, porque o Senhor o curou e faz com que você fale com a autoridade de filho de Deus a respeito dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você terá essa autoridade a ponto de trazer outras pessoas, melhor dizendo, de tirar outras pessoas que estão no meio da multidão e apresentar para Jesus Cristo. Você já fez isto? É preciso salvar, pelo menos na nossa vida, uma alma sequer para o Senhor. Se você salvar uma alma que estava perdida e traz para o Senhor, Deus perdoa uma multidão dos teus pecados e te dá o reino da glória. Então, se você ainda não salvou ninguém para o Senhor, escuta a sua palavra, porque ainda você não está ouvindo bem e não compreendendo bem, e aí está falando coisas que não condiz com aquilo que Jesus Cristo nos ensina, bem como a sua igreja. Nós precisamos salvar almas para o Senhor. E essas almas que você é convidado a salvar, não está lá no Afeganistão ou no Haiti, está aí na sua volta. Muitas delas estão perdidas há muito tempo e acabaram se perdendo por causa da pandemia. Para vir à igreja até hoje tem dificuldades, mas para ir a uma festa, nesse feriado prolongado,
vão com uma facilidade tremenda, esquecendo que o delta está solta, essa variante está solta, se colocando em risco, bem como também outras pessoas. E aí depois, como está na multidão, vai dizer de forma errada que Deus é injusto. E se esquece que a injustiça parte de você e não do Salvador. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor quer fazer novas todas as coisas na sua vida. É na sua vida que o Senhor quer tocar. Ele quer que você escute a sua palavra e que você seja, sabe o quê? Líder na sociedade, no anúncio do Evangelho. Lembra-se sempre que Deus colocou você em um desses mais diversos campos de trabalho que existe na sociedade. Foi lá que Ele te plantou, para que você, curado da sua surdez, e sendo uma pessoa que fala com autoridade cristã, anuncie o seu reino para esses irmãos e irmãs. É lá que muitas vezes, nesse seu trabalho, você acaba reclamando, mas gosta quando vem o salário no final do mês e esquece de agradecer a Deus e até de ser dizimista. É lá que o Senhor te deu. Agradeça sempre o Senhor, porque temos um contingente enorme de pessoas desempregadas no nosso país, e um outro contingente muito maior que não consegue fazer uma alimentação por dia. E você, tão agraciado por Deus, ainda fica cheio de depressões diante de pequenas situações. Criai ânimo, meu irmão, mergulhe na palavra de Deus, permita-se ser encharcado pelo Espírito Santo, para que você possa olhar para a realidade deste mundo e ver quantas injustiças existem, porque o irmão não conhece Jesus Cristo como você conhece. A nossa responsabilidade de filhos do Altíssimo é grande, porque o Senhor conta conosco, nós como líderes, no anúncio do seu reino, a transformarmos este mundo injusto. Estamos na Semana da Pátria, neste mês da Bíblia. Essa pátria que é a terra de Santa Cruz, essa pátria que, quando foi descoberta pelo povo da Europa, as primeiras civilizações, melhor dizendo, a civilização europeia, eles trouxeram a fé e cravaram aqui a cruz da salvação. Então nós precisamos ser esses evangelizadores. Se o país não vai muito bem, precisamos melhorar, e depende de nós, de toda a nossa postura, porque quando eu ouço a palavra e falo sem dificuldade desta palavra, o meu exemplo de vida é bem diferente, porque as minhas obras
ela produz frutos porque são de misericórdia. Bem como também os meus pés transformam a sociedade, porque eu anuncio o evangelho da verdade, da vida, porque sou um missionário, um discípulo apaixonado por Jesus Cristo. E aí nós vamos ter um país justo, humano e fraterno. Mas depende de nós. Então, meus queridos, criai ânimo, não tenhais medo. Jesus acredita em você. Ele deposita uma confiança imensa na sua pessoa. E você ainda continua nesta vidinha vazia, sem sentido, achando que tudo está errado, reclamando com Deus porque não chove, e você desmatou tudo juntamente com tantos outros, pensando só no bem-estar e esquecendo do bem-estar das futuras gerações. Deus fez bem todas as coisas, tudo aquilo que Ele fez, Ele colocou o seu selo e ficou admirado, encantado. Está lá no livro do Gênesis. E hoje, você não consegue enxergar essas maravilhas do Senhor? E hoje, você não consegue enxergar os bens que Deus te deu? Somos filhos e filhas de Deus. Participamos desta herança eterna. Então precisamos olhar se estamos também fazendo bem para o meu irmão e minha irmã e cuidando dessa casa comum que é o planeta Terra, cuidando da natureza, porque Deus fez tudo maravilhosamente, inclusive nós. Ele fez nós a sua imagem e semelhança. Então, amado, criai ânimo, não tenhais medo. O Senhor, Ele vem para te transformar totalmente a sua vida. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso ser curado da minha surdez, para que a minha dificuldade de falar seja sanada e eu possa pular de alegria anunciando o Evangelho da vida. Amém.